Olá, estudantes do curso de enfermagem, da disciplina de imunologia, professor Wagner. Bom, estou gravando esse vídeo para falarmos um pouquinho, revisar um pouquinho dos conteúdos que vão cair na segunda avaliação de vocês. Então, a gente não teve um momento para fazer essa revisão, certo? Então, vamos só tentar elucidar um pouco desses conteúdos, tá certo? Então, apesar de vocês acharem que é muita informação, muita coisa que vai cair, mas eu comentei nas aulas que o que vai ser abordado são pontos específicos de cada conteúdo, tá ok? Então, o que vamos fazer aqui é mostrar um pouquinho do que vai cair desses conteúdos na avaliação de vocês, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro conteúdo que vocês precisam estudar são os tipos de células do sistema imune, tá ok? Então esse foi o conteúdo que foi cobrado na AV1, só que eu percebi que vocês ainda têm bastante dificuldade nesse conteúdo, nesses tipos celulares, então a gente vai voltar a falar neles, né, na AV2, vai ser abordado novamente, tá certo? Então aqui eu trouxe para vocês as células, né, que vocês precisam lembrar quais são elas. Aqui, ó, basófilos, eosinófilos, monócitos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, mastócitos, tá certo? Os linfócitos B e T, células NK, tá ok? Os plasmócitos, que são um desenvolvimento do linfócito B. Então, todas essas células vocês precisam lembrar, estudá-las, as células e suas funções, né? Então, novamente, eu trouxe aqui, ó, vocês podem até usar esse esqueminha, vocês têm esse material para poder lembrar, né? A função de cada célula, o neutrófilo, ó, localização em sua função, né? Fagocitose, citotoxicidade. Aqui o basófilo vai ajudar na questão do processo de inflamação, tá ok? Também na questão das alergias. Eosinófilo aqui, ó, local e a função, né? Fagocitose. A maioria deles atua com fagocitose. A diferença do eosinófilo aqui é ele atua fagocitando parasitas, certo? O macrófago também fagocitose. Ele também atua apresentando os antígenos para as outras células. Está presente no tecido. Células dendríticas também, né, atuam apresentando os antígenos. Essa é a função dessa célula. Os mastócitos vão liberar grânulos. A função é no processo inflamatório. Ela vai estar localizada no tecido. Tá ok? Células NK, né, vão atuar eliminando células defeituosas, né, células cancerígenas também. Então, essas são as funções das células e as funções que vocês precisam lembrar, né? Então, não tem nada muito difícil de estudar desse conteúdo. O linfócito, qual a função, né? Então, tá aqui, citotoxicidade, ele vai atuar no sistema imune adaptativo. O linfócito B é o único que vai produzir os anticorpos, né? A única célula de defesa que vai atuar produzindo anticorpos, tá ok? Então, tá aí as funções dos tipos celulares, tá ok? Então, é isso que vocês precisam estudar desse primeiro assunto. O segundo, gente, é a questão dos sistemas de defesa, né? Que ele é dividido, nós vimos imunidade inata e adaptativa. Vocês precisam lembrar das diferenças entre os dois. Então, lembrando que a imunidade inata ela é inespecífica, ela vai eliminar todo tipo de antígeno que o corpo tiver contato. Já a adquirida ele é mais específico, certo? Ele vai demorar um tempo maior para responder. Então, vimos também que existem três tipos de linha de combate, na linha de defesa. A primeira e a segunda são da imunidade inata. A primeira são as barreiras naturais, nós vimos que é a pele, a mucosa, as secreções, certo? A flora natural, né? As bactérias que fazem parte da nossa microbiota, o peristatismo, os movimentos do corpo, né? Dos órgãos. Então, tudo isso vai ajudar no combate a antígenos. Temos aqui a segunda linha de combate, que são as inflamações, e vão atuar as células fagocitárias, substâncias antimicrobianas, o sistema complemento. Então é só saber dessas diferenças aqui, gente, tá ok? E temos a terceira linha, que vai atuar os anticorpos e as células da resposta imune celular, tá ok? Que está, né, presente aqui nos linfócitos T, né, que está nessa linha de combate. Tá ok? Então é isso. Lembrando que a imunidade inata a resposta vai ser imediata. A imunidade adquirida vai demorar um tempo maior para responder. Ela só vai atuar se a imunidade inata não funcionar, tá ok? Ou falhar. Vamos lá.
Lembrando também, gente, da diferença entre imunidade moral e celular. É que isso aí a gente trabalhou na aula, né? Bem simples. Imunidade moral está mediada por anticorpos, né? Então vão fazer o reconhecimento e eliminação de antígenos, tá ok? Então isso a gente vimos na aula, não tem muita dificuldade. E a imunidade celular mediada pelos linfócitos, né? Linfócito T, CD4 e CD8. Então essa é a diferença, é o que você precisa lembrar do que é imunidade moral e celular. Imunidade moral, anticorpos, imunidade celular, relacionada às células, especificamente dos linfócitos. Nós vimos isso. Lembrando que os dois tipos aqui estão na imunidade específica, né, adaptativa, fazem parte desse tipo de resposta imune. O outro conteúdo, gente, imunização, o que é que vocês precisam lembrar da diferença aqui, é o que é imunização ativa e passiva, né, que nós vimos também. Por isso aqui você já estuda todo o conteúdo, todo esse conteúdo, é isso que vai cobrar aqui na prova. Ó, esse esqueminha aqui, diferença, imunidade ativa, o organismo ele vai ser estimulado a produzir anticorpos. Imunidade passiva, ele já vai receber os anticorpos prontos. Certo? Então essa é a diferença básica entre os dois. Lembrando que a imunidade ativa divide em a natural, né, que são as doenças que o corpo adquire, aí vai proporcionar imunidade, né, vai começar a produzir anticorpos, e as vacinas, que são os antígenos atenuados ou mortos que vão ter o contato com o corpo e aí vai estimular a produção dos anticorpos e das células de defesa, tá certo? Na questão da passiva, temos a natural também, que é a amamentação. A mãe, quando amamenta, quando dá o mamar para o seu filho, ela vai passar também os anticorpos que vão proporcionar a imunidade da criança. E o soro, os soros também vão proporcionar a imunidade, através da inoculação de anticorpos específicos, tá certo? Então, isso aqui de imunização que vocês precisam lembrar. Outro conteúdo, gente, também é a questão da hipersensibilidade. E o que é que vai ser cobrado? Isso aqui, ó, eu falei na aula para vocês o que vai ser cobrado. O que é a hipersensibilidade? É uma resposta a um alergeno, um tipo de antígeno que o corpo apresenta de forma imediata, também chamada de anafilaxia, tá certo? Existem 4 tipos de hipersensibilidade. Temos a tipo 1, que é a chamada imediata, que ela é mediada aqui, por IgE, esse tipo de anticorpo, tá ok? Junto com o basófilos e mastócitos, que são as células que vão promover, a questão da hipersensibilidade, tá certo? Lembrando que ela pode causar por vários motivos, várias substâncias, que o corpo vai ter algum tipo de reação alérgica, nesse primeiro caso aqui, tá certo? Então é isso que vocês precisam lembrar da primeira tipo de hipersensibilização. Lembrando que as alergias vai se enquadrar nesse primeiro tipo aqui, tá ok? Segundo tipo é o tipo citotóxico, é quando esse tipo de hipersensibilização vai promover a destruição de células do próprio organismo, ou células estranhas que tenham contato. Vai ser mediada pelo IgG ou IgM, tá certo? Então o IgM também pode atuar tanto na 3 quanto na 4. Então os antígenos vão estar presentes na membrana das células. Então as células de defesa vão reconhecer outra célula como sendo um alvo, uma célula do tipo antígeno, e vão tentar eliminar. Tá certo? Nós falamos também na aula, por exemplo, uma transfusão sanguínea. Pode se enquadrar como esse tipo de hipersensibilidade. Tá certo? Os imunocomplexos é quando a hipersensibilidade vai se dar através de substâncias líquidas. Então, por exemplo, quando temos anticorpos com antígenos solúveis. E aí vai gerar algum tipo de hipersensibilidade. Por exemplo, uma reação a uma determinada vacina. Tá certo? Uma substância presente na vacina. Então, vai causar esse tipo de hipersensibilidade, e esse conjunto é o que a gente chama de imunocomplexos, tá certo? E a tardia, que vai ser mediada por células T, CD4 e CD8, os linfócitos. Então vai ser esse tipo aqui que vai demorar um pouco mais para acontecer, no caso da hipersensibilidade tipo 4, tá certo? Então desse conteúdo é saber, gente, a diferença entre esses 4 tipos, o tipo e a
o tipo de mecanismo imunológico, tá ok? Imediata é o IgE, que vai atuar junto com essas células aqui. O tipo 2 está aqui, tipo 3 e o tipo 4, tá certo? Então, nada mais esse conteúdo, além desses tipos aí, vai ser cobrado. Dessa parte aqui de tipo de hipersensibilidade. O outro, gente, que é importante vocês lembrarem é com relação à hipersensibilidade tipo 1, as suas fases, que também nós vimos na aula quando falamos de hipersensibilidade, tá certo? Nós vimos que tem 3 fases. A primeira fase é a sensibilização, é o primeiro contato, né, a primeira exposição do alérgeno, tá certo? Então, lembrando que é o IgE que é produzido e aí ele vai diretamente até as células, mastócitos ou basófilos, porque eles têm receptores específicos para esse tipo de anticorpo, tá ok? E aí vai mandar essa informação para os linfócitos T, depois para o linfócito B, e aí vai produzir os anticorpos de memória para gravar aquela informação daquele alérgeno. Depois temos a segunda fase de ativação, que após a reexposição ele vai induzir os mastócitos a responder através da liberação dos grânulos, tá certo? E a efetora, que vai ser os anticorpos que vão se ligar aos antígenos e vão tentar destruí-los, tá ok? E isso já acontece na segunda exposição, tá certo? Então temos aqui as 3 fases da hipersensibilidade que vocês precisam também lembrar. Bom, e aqui finalizando com a questão das doenças autoimunes, que falamos também, que vocês precisam lembrar que a doença autoimune é quando o próprio organismo ele desconhece, ele não distingue o que é o antígeno dos tecidos ou células saudáveis, começa a atacar as próprias células, certo? É o que a gente chama dos autoantígenos, ele começa a atacar os autoantígenos, tá ok? E aí começa a destruir, esses tecidos, do próprio organismo. E aí, dependendo do tecido, dependendo da gravidade, vai gerar doenças diferentes, tá ok? Então, aqui, de doenças, o que eu falei para vocês, gente, só exemplos, precisa saber só alguns exemplos, não precisa saber cada uma especificamente, os detalhes de cada doença. Então, pelo menos os seus nomes, temos o lúpus, temos artrite, reumatoide, eczema, doenças celíacas, asmas, esclerose múltiplas, tireoide, de Hashimoto, ok? Que vimos também na aula, falamos um pouquinho sobre cada uma delas, tá ok? Então é isso que vocês precisam lembrar, que é a doença autoimune, certo? Que vai causar um dano em um tecido, vai desconhecer o tecido como sendo células saudáveis, células normais do organismo, tá ok? Atacando-as e aí tentando destruir, causando complicações no organismo, tá certo? E o tratamento, como tem falado, aqui é através de imunossupressores, tentando diminuir ou inibir a ação dessas células de defesa. Certo, gente? Então, bem simples. O que vai cair tá aí no vídeo, tá ok? Então, basta vocês estudarem especificamente. Algum desses conteúdos já tem no caderno de vocês. Nós fizemos a revisão e aí foi anotado no caderno de vocês que a gente estava presente na aula, certo? Então, estudem. Segunda-feira teremos a nossa avaliação para fechar essa nota da AV2 e finalizar o período, tá ok? Então, até segunda-feira, um abraço e até mais.